Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao canal Fala Pastor. Pois bem, queridos, olha só. Nós vamos começar uma série de vídeos aqui. Vou fazer mais 2 ou 3 vídeos sobre este assunto aqui. Porque neste vídeo, né, como eu estou ao vivo, não dá para trazer uma coisa bem editada, uma coisa bem bacana assim. Então você já fique ligado que vai ter mais 2 ou 3 vídeos sobre esse assunto. A pergunta é, Lilith, quem é Lilith? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar nisso, aqui no YouTube mesmo tem vários vídeos falando sobre esse assunto, mas eu quero trazer uma profundidade espiritual que dificilmente você encontra aqui nos vídeos do YouTube. Eu já vi muitos vídeos aqui, viu? Mas a maioria das pessoas traz a mitologia, a história, que também eu vou trazer, que também eu vou falar sobre isso, né? Mas eu quero que você entenda ao longo da Bíblia o que esse principado demoníaco faz com uma pessoa. Irmãos, por isso que vai ser uma série de vídeos. E já vou falando, vai ter um vídeo de oração de renúncia e quebra de todo o controle e domínio desse espírito sobre a vida das pessoas. Mas primeiro, você tem que assistir os estudos, tá? Primeiro você tem que assistir os estudos. Preste bem atenção. Existe uma pergunta que eu coloquei aqui neste vídeo. Você viu no título aí. Pastor, a Lilith é a mesma que a Pombagira, que esse demônio chamado Pombagira? Eu vou lhe falar que é, mas não é. É porque o efeito que a pombagira faz na vida sexual, no casamento, no namoro e na vida amorosa da pessoa é o mesmo que a Lilith. Só que Lilith é um principado, é um governador, é um demônio de alta hierarquia. Lilith, na verdade, é a mãe da pombagira. Só para você ter a noção de quão forte é este principado demoníaco, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Faça isso agora, meu irmão. Se inscreva aí e ao se inscrever neste canal, ative o sininho das notificações. Sabe para quê? Para você não perder nenhum destes vídeos aqui, inclusive dessa série. Na sexta-feira, agora dia 20 do 12, 20 de dezembro, eu vou colocar, porque daí não vai ser um vídeo ao vivo como esse, vai ser uma edição. Aí vai ficar bem mais bacana, tá? Então, na sexta-feira, ao meio-dia, eu vou postar o segundo vídeo, tá bom? Então, você já se inscreva, ative o sininho das notificações. E, irmãos, você que já acompanha o meu trabalho, você que já acompanha os vídeos, compartilhe com todo mundo, envie este vídeo, porque isso daqui, irmãos, vai esclarecer um monte de coisas. Muitas coisas. E você sabe, no final, nós vamos ter uma campanha de oração para quebrar toda a força desse principado espiritual. E já marque também o seu joinha, já marque também o seu gostei, tá? Clica aí no joinha, tá bom? Porque esse vídeo vai trazer muitos esclarecimentos para você. Eu vou falar assim por cima aqui, algumas coisas, e depois eu vou contar um pouquinho só da história de Lilith aqui. E quem me acompanha aqui nas redes sociais, quem ouve minhas pregações, sabe que eu tenho um termo chamado maconha teológica, né? Quem já ouviu falar sobre isso, né? Eu falar sobre isso. Maconha teológica. Então, este vídeo aqui, e todo o argumento, toda a filosofia, toda a ideologia, todo o folclore, toda a argumentação aqui, tem muito disso, de maconha teológica. Para você que não sabe que termo é esse que eu uso, maconha teológica é quando uma pessoa impregna naquele entendimento, que às vezes nem tem tanta espiritualidade, não tem tanta base bíblica, ou é algo distorcido, meio esquisito, mas a pessoa coloca aquilo na cabeça e achando que aquilo dali é uma verdade absoluta, que todo mundo tem que seguir, né? Tem muito a ver com os dogmas, com as doutrinas que os homens criam. Então vira uma maconha, um vício na cabeça de umas pessoas. E tem gente que sai no murro, no tapa, para defender esses princípios. Então,
esses assuntos aqui que eu vou lidar nestes vídeos, tem muito disso. Por isso que eu tenho que explicar isso para você. Porque ao ensinar essas coisas, eu tenho que falar para vocês que muito disso daqui é apenas vamos dizer assim, um pano de fundo que tem umas verdades que devem ser analisadas, mas que eu e você temos que pegar tudo isso, discernir, saber o que é bom, o que não é. Mas, no final das contas, a título de curiosidade é muito legal, é muito bacana. Mas o que eu vou levar vocês nessa série de vídeos é não apenas sobre a imagem da Lilith, dessa mitologia, não. Eu quero explicar para você a ação do mal e usar essa figura Lilith para mostrar para você que existe um esquema demoníaco terrível que, olha só, olha isso daqui que eu vou levar vocês. Pessoas enfeitiçadas, imacumbadas, pessoas com doenças sérias têm a ver com esse espírito. Pessoas com doenças psicossomáticas e psicológicas. Inclusive, esses dias atrás, a Record fez uma reportagem sobre as doenças psicossomáticas. Ó, bacana. Nós vamos falar das doenças psicossomáticas. Nós vamos falar da prostituição sexual, dos casamentos destruídos por esse espírito, da sexualidade no nível de ser cultuada. É coisa forte, viu? Nós vamos falar de espíritos que visitam pessoas à noite para manter relação sexual, perdoa. Inclusive eu tô com um monte de pedidos aqui no WhatsApp de pessoas falando isso. Pastor, eu tô tendo muitos sonhos, muitos ataques de prostituição, fazendo sexo, sendo violentado, violentada, coisas assim terrível. Inclusive uma irmã da França, pastor, eu tô com um problema aqui que lá bem provável chama marido da noite, está me visitando demais. Olha só, irmãos, tudo isso tem a ver com esse espírito, esse principado Lilith. Pessoas que são regidas pela lua, espírito de loucura. Irmãos, Durante esses vídeos nós vamos falar. Por isso que no final de todos esses estudos nós vamos fazer o quê? Uma campanha de oração para quebrar essas coisas da nossa vida, tá? Tu vai ver que é algo muito forte. Então, como eu estou dizendo, nós vamos usar essa imagem, porque até então eu tenho que passar para vocês a verdade, que é uma mitologia, mas nós vamos usar essa imagem para falar, uma imagem que você não sabe se é verdade ou se não é, se existiu ou se não existiu. Tá em todos os, por exemplo, os judeus, os gregos, os sumérios que viveram milhares de anos atrás, né? Todo mundo fala desse demônio, desse principado chamado Lilith. Então nós vamos aprofundar, mergulhar e saber como que aí sim, aqui é que está a verdade, porque aqui é que eu vou levar vocês. O esquema demoníaco por trás de tudo isso. Que gera essa série de coisas aqui. Pessoas que são infelizes no relacionamento, no amor, na vida amorosa, casamentos destruídos. Inclusive, você, meu irmão, minha irmã, que faz parte de alguma seita religiosa, que cultua a pombagira como outros demônios, e fica se enganando, dizendo que essa religião também prega o amor. Como que você, meu irmão, minha irmã, que diz que está numa religião dessa, invocando esses espíritos, essas entidades, que a qualquer momento você pode fazer um trabalho de macumba, porque a palavra macumba é uma palavra africana que significa trabalho. Você faz um trabalho para destruir o casamento de outra pessoa. Não se engane. O próximo a ser destruído é o teu casamento. Você faz um trabalho para a vida amorosa, não se engane, porque a vida amorosa próxima a ser destruída vai ser a tua, por esses espíritos. É coisa que você tem que
raciocinar. Uma coisa é você pensar, mas como que é essa coisa? Eu faço um trabalho, eu faço um ritual, eu faço isso, aquilo, outro para destruir a vida de uma outra pessoa. E será que ninguém vai fazer para mim? Aí é onde você se engana. Então abra os seus olhos e saia desse engano urgente, porque isso é sério, tá? Isso é sério, tá bom? Olha só, eu vou trazer para vocês esse entendimento e quero que vocês, em nome de Jesus, absolva. Como eu falei, esses assuntos, eles se tornam uma maconha teológica. Por quê, irmãos? Porque biblicamente, inclusive eu trouxe a Bíblia aqui, ó. Irmão, quem vai chegando aí vai marcando joinha, tá? Estamos ao vivo. Eu trouxe aqui para vocês a minha Bíblia King James atualizada, que inclusive eu comprei essa edição fininha. As outras que eu tenho aqui, as outras que o pessoal usa, é uma grossona. Então essa é fininha, que dá para me levar em qualquer lugar. Bíblia King James atualizada. É uma das Bíblias que o único... Aí aqui está a maconha teológica. O único versículo que fala de Lilith, na João Almeida, na tradução do João Almeida, traz uma outra interpretação, uma outra tradução. A única, ou melhor, a única, as que falam sobre expostamente a palavra Lilith quase não se encontra, mas essa aqui você se encontra. Você encontra o texto falando explicitamente o nome Lilith, tá bom? E na maioria das outras você não encontra. Tem outras traduções que mostram, só você procurar aí na internet que mostra. Mas o único texto bíblico que fala de Lilith é algo, viu? É algo, assim, o contexto é Isaías capítulo 34, tá? O contexto fala sobre uma profecia. Tem, inclusive tá até aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui como que na Bíblia King James está escrito. Não sei se dá para ver. Parar aqui. Aí, ó. Tá? Ó, tá escrito assim: início dos últimos juízos de Deus. O contexto do capítulo 34, você lê depois do começo, fala sobre um juízo de Deus nos últimos tempos, mas não é só para Israel, é para todas as nações. E aí ele vai falando esses juízos, e depois ele mostra uma imagem, uma cena de caos. E essa cena de caos, de destruição, de derrota, aí vai trazer as figuras de como que está. E aqui você, quem estuda o mundo espiritual, sabe que está falando de coisas espirituais. E aí você vai lendo, vai falando de um monte de série de coisas, aí você chega aqui no versículo de número 14, tá? Que vai dizer assim, ó: animais, na tradução King James atualizada, tá? Animais do deserto se encontrarão com as hienas. Bodes selvagens clamarão uns aos outros. Na tradução do João Almeida, vai dizer assim: e animais noturnos. Na minha tradução, não sei se vai dar para você ver aí. Nessa tradução, olha aí, ó. Lilith. Tá vendo? E aí, ó. Lilith, aqui fala explicitamente. Lilith e Lilith, criaturas noturnas, pousarão ali e encontrarão descanso e refúgio. Versículo 15. E nela a coruja fará o seu ninho. Preste atenção, a coruja. Em outras traduções não tem mais a palavra coruja. E a coruja, você sabe. Tá todo mundo cansado de ver que no filme do Harry Potter, em tudo que se fala magia, encanto, adivinhação, existe o animal coruja. É um dos símbolos do satanismo, tá? É um dos símbolos do satanismo. Então, nela a coruja fará o seu ninho e chocará os ovos e cuidará dos seus filhotes à sombra das suas asas. Falcões da mesma maneira se ajuntarão cada um ao seu par, tá? O irmão Reginaldo tá falando, que livro é esse? É Isaías 34, tá bom? Olha só,
esse espírito, eu vou deixar essa parte para aprofundar no final para você ver todas as séries, tá? E a parte mais importante, mais interessante disso é que esse demônio, ele choca ovos na cabeça das pessoas. Quando eu falo na cabeça, eu estou falando do cérebro. É um espírito que choca ovos, que coloca ovos na mente da pessoa. E eu vou deixar para dar essa revelação para você no final e explicar que ovos são esses que ele choca, tá bom? Lilith, para você aprofundar mais, o Talmud, irmãos, é um livro, deixa eu explicar para você, é um livro judaico que conta histórias judaicas paralelas à Bíblia, né? O Talmud é uma série de histórias familiares dos judeus, entendeu? E é no Talmud, não só no Talmud, mas o Talmud é um dos livros, é uma das literaturas que traz e revela esse espírito chamado Lilith, tá bom? Mas tem outros que ao longo dos próximos vídeos eu vou falar, mas eu vou falar só do Talmud nesse aqui para você entender um pouquinho. No Talmud fala sobre Lilith como sendo a primeira mulher de Adão. Ou seja, se você pegar aí, lógico que não vai dar tanta força como o Talmud tem, entendeu? Mas aqui no Brasil, por exemplo, não tem a curupira, não tem o sapo, aquele aleijado lá do Saci Pererê, né? A mula sem cabeça, não tem essas histórias? O Talmud é mais ou menos isso. São histórias que às vezes não dá tanto para provar e comprovar, mas os nossos pais, os antigos, falaram. O Talmud é um livro com essas histórias hebraicas, judaicas, e aonde se fala de Lilith. E lá conta que Lilith foi a primeira mulher de Adão. A primeira mulher de Adão antes de Eva. Olha só que loucura, né? Mas é folclore, é mitologia, eu tenho que falar isso. E diz que quando Deus criou Adão, criou também Lilith. Só que não criou da costela de Adão, mas igualmente criou o homem do pó da terra. Ao longo do relacionamento Adão e Lilith, em certo momento da história, ela se revolta porque ela não quer se submeter à vontade de Adão de sempre, na hora de manter a relação sexual, ficar por baixo. O homem por cima e a mulher por baixo, no caso Lilith. Então ela se revolta, ok? Ela fica odiada com isso porque ela quer fazer com que a vontade dela seja igual à vontade do homem. Ou seja, Lilith, ela vai figurar todo tipo de pensamento antipatriarcal. Daí reforça o pensamento feminista, né? A igualdade do homem, da figura do homem, e a igualdade da mulher. Então, todo tipo de modelo do feminismo que quer igualar, ou melhor, deixar até a mulher superior ao homem, esse pensamento surge por causa dessa influência espiritual de Lilith, tá? Então Lilith se revolta com Adão, Lilith se revolta com Deus, e a história conta que ela sai do Jardim do Éden e vai embora. A história continua contando que Deus envia 3 anjos, tá? E aí nos próximos vídeos eu vou falar o nome dos anjos, vou contar mais um pouquinho, para buscar ela de volta. E ela se recusa definitivamente, não quero voltar para o Jardim do Éden. Fica odiada, com ódio, com raiva. Ela sai do Jardim do Éden e vai habitar fora do Jardim do Éden, no deserto. No deserto ela conhece Samael, que é uma raiz semântica, essa palavra Samael é uma raiz semântica de Satanás. Ela conhece o capirotão lá, vamos dizer assim. Então ela resolve se casar com Samael, que é um príncipe demoníaco. Um demônio, é o próprio Satanás. E ela começa a ter filhos. Só que ela fica sabendo, aí agora entra, ela fica sabendo que Deus vai e coloca uma mulher lá no Jardim do Éden chamada Eva para se casar com Adão. E ela queria que Adão se lascasse, entendeu? Ela queria que Adão sofresse.
Então agora, toda a revolta dela, todo o ódio dela, ou seja, ela vai gastar toda a energia para fazer com que Adão venha sofrer, com que Adão seja infeliz. Então ela começa todo o seu plano, todo o seu esquema de destruir Adão e Eva. Estou falando do Talmud. Para você ter a noção, e nós vamos aprofundar nos próximos vídeos mais, que na religião hindu, para os hinduístas, a serpente Kundalini, que você desenvolve no yoga, inclusive nós vamos falar disso daí, que isso, irmãos, tem um apelo na mídia, nas propagandas, em todo lugar, falando sobre a meditação, sobre o hinduísmo, sobre desenvolver a Kundalini. É uma coisa tão bonita quando passa na televisão, quando as pessoas te apresentam, mas por trás tem a alta feitiçaria, a alta magia. E o cristão tem que ficar ligado nisso aí, o crente tem que ficar ligado nisso daí. Você entendeu? Então preste atenção, no hinduísmo, a serpente Kundalini é considerada a serpente que detém o conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a serpente que engana Eva, na verdade é Lilith para os hinduístas. Por quê? Aí eu vou finalizar por aqui para deixar para os próximos vídeos. Lilith é um demônio que está todo o tempo contra o modelo patriarcal, onde o homem é, até a imagem de Deus como um homem, né, seja destruída. É forte, irmãos. É algo assim terrível. Então, Lilith está olhando para Adão e não quer que Adão seja feliz com Eva. Entra na serpente, ou ela é mesmo a serpente, para enganar, para jogar contenda e briga. Para o homem se rebelar contra Deus também, como ela se rebelou. E ela começa fazendo esse plano através de Eva, e Eva que passa para Adão. Olha que maluquice, irmão. Vai vendo como que é essa história do Talmud e como que é essas histórias paralelas. Mas eu quero que você olhe e analise o pano de fundo disso. O que está por trás disso. Se não é o que o diabo quer fazer com as famílias, destruindo a família. Então ela vai e seduz. Agora esse espírito Lilith é um espírito de sedução, porque ela está casada com Samael, mas quer entrar no casamento, quer entrar na vida de Adão para acabar com o casamento de Adão e Eva. Então ela tipifica o espírito de adultério e prostituição, irmãos. Só para você ter ideia. E não só isso. Lilith descobre que Eva e Adão estão tendo filhos. Em algumas histórias, você vai aprofundar nisso. Em alguns folclores, diz que Lilith é a devoradora de crianças. Já ouviu falar de um espírito chamado Moloque? O deus que era cultuado, que a Bíblia tem, aí a Bíblia fala? Então, Lilith é um demônio que devorava crianças. Por causa de quê? Se ela odeia Adão e Eva, ela não quer também que Adão e Eva tenham filhos. Então, ela é o espírito do aborto, que gera... Olha quantas coisas que nós vamos estudar sobre esse principado demoníaco. Então, são coisas, irmãos, pesadas. Muitas vezes nós vamos falar de coisas pesadas. E nós vamos entender como funciona esse esquema demoníaco e como que isso amarra as pessoas. E como que essa influência cósmica, demoníaca, está arraigada no inconsciente das pessoas e amarrando, destruindo vidas. Tá? E eu não quero, como eu disse no começo aqui do vídeo, no decorrer desse vídeo, não é a imagem de Lilith. Nós vamos usar a imagem de Lilith para falar de um esquema demoníaco que acontece. Não que a imagem de Lilith seja uma verdade, não interessa se é verdade ou se é mentira. Eu quero falar e usar ela para tipificar um esquema demoníaco por trás de tudo isso, que hoje atua na enfermidade, doenças, nos casamentos, na vida sexual das pessoas. É algo forte. E vamos fazer uma campanha de oração para quebrar essa influência desse espírito, tá bom? Eu vou ficando por aqui já, eu queria gastar só 10 minutos, já vai para 24 e tanto.
Mas é muita coisa que tem para falar. Então, na sexta-feira, ao meio-dia, eu vou postar. Esse vídeo não vai ser ao vivo, vou postar o próximo vídeo. E caso você esteja assistindo o primeiro vídeo, que é esse, e quer encontrar os outros para ficar informado disso, eu vou deixar aqui nas descrições, vai estar escrito assim, ó, playlist sobre Lilith. Clique. Aí você clica no link, que se você estiver assistindo depois já da sexta-feira, dia 20/12, depois do meio-dia, você vai poder clicar, vai assistir, vai ter esse vídeo aqui principal que você já está assistindo e vai ter os demais vídeos. Se você estiver assistindo depois, meses depois, ano depois, você vai encontrar nessa playlist toda a série destes vídeos, tá bom? E aí, até mesmo também a oração de renúncia para quebrar e destruir todo esse mal, ok? Eu vou ficando por aqui, marque o seu joinha, marque o seu gostei e eu aguardo você para essa série abençoada. Vai abençoar a sua vida, vai trazer muita libertação, muito esclarecimento e nós vamos aqui combater esse principado demoníaco. Uma das coisas que você tem que ter é o conhecimento. O conhecimento liberta, o conhecimento transforma e o conhecimento são armas espirituais, viu? Você vai entender nesse estudo aqui por que tem mulheres que não conseguem casar, ou casou, está frustrada, está decepcionada, também da mesma forma homens. Você vai ver como que esse espírito ele trabalha para gerar uma plataforma de pensamento no homem e na mulher, para eles não viverem bem. Né? Tem um negócio chamado incompatibilidade de gênios, pessoas que não conseguem dar um acerto com a outra. O que está por trás disso é esse espírito. Então, quando você tem o conhecimento, você se veste desse conhecimento, você entende como funciona, já se torna uma arma para você combater esse mal. Então, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você, um forte abraço e um beijo no seu coração. Compartilhe com todo mundo, com geral. Vamos encher essas pessoas de conhecimento.